Bom dia, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Mais um dia estamos nós aqui para ministrarmos a gloriosa e sacrossanta Palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando convosco uma leitura da poderosa Palavra de Deus que está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulos 2, versículos 5, 6 e 7. Amém, queridos? Diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é propício para os dias que nós atualmente vivemos. Nós vamos estar falando sobre as bênçãos da graça. É o tema da nossa mensagem no dia de hoje. As bênçãos da graça, embasado em Efésios capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Queridos, a salvação, na realidade, dos homens, ou a salvação do ser humano, depende inteiramente da graça divina. Deus, Ele enviou o seu Filho para nos dar salvação e, ao mesmo tempo, o cancelamento de nossos pecados, e deu-nos o privilégio de ter os nossos nomes escrito, arrolado no livro da vida, através do processo vicário que Cristo realizou no Calvário. Então, essa salvação, ela depende inteiramente da graça divina. Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo é um pacote completo. Na medida em que você tem aceitado a Cristo como seu Salvador, ou está passando a dar um passo a Ele, ou passa a dar um passo a Ele, obviamente você já recebe o Evangelho dele no seu coração. O coração do ser humano, pelo fato de ser a casa das máquinas, cientificamente falando, biblicamente, é a alma, é o seu emocional, é do coração do homem, aonde disse Jesus Cristo, que procede os bons e os maus desígnios. Obviamente, quando a pessoa não tem Cristo, procede tudo que não provém da parte de Deus. Quando passa a receber o Evangelho de Cristo, quando você ou nós abrimos a porta de nosso coração e ele entra, obviamente há uma limpeza completa. O Espírito Santo, ele nos restaura, ele nos santifica, ele faz uma lavagem por completa. Quando isso acontece, Deus abre o chuveiro da graça e nos dá um banho do sangue de Jesus Cristo, nos enxagoa e nós passamos a ser uma nova criatura, como disse Paulo. Quando isso acontece, nós recebemos o Evangelho dele, que é um pacote completo. Nesse pacote completo, já recebemos a cura da alma, a cura do corpo, né? Já recebemos a convicção de termos vida eterna e termos os nossos pecados perdoados. Já recebemos o dom da prosperidade. Enfim, recebemos todo esse Evangelho. Então, nós temos o privilégio de hoje ser um cristão, ou você ser uma cristã, e desfrutar das bênçãos da graça. Não é necessário hoje eu pregar ou me estribar em cima de um só ministério. Eu vou pregar só prosperidade, porque Deus quer abençoar o seu povo. Não, querido. Na medida em que você aceita Cristo, você já recebe tudo na sua vida. É bem verdade que a riqueza, ela é um dom de Deus. Então, não é todos que têm o privilégio de administrar aquilo que Deus os concede, certo? A cura divina é um dom, né? E tem indivíduos que são especialistas naquilo. Só que eu estou falando relacionado a você, meu irmão, que muitas vezes tem se equivocado, achado que a igreja fulano de tal dos Anzós Pereira, a igreja ciclano, tem crescido porque lá se prega somente aquele tipo de evangelho. Não porque lá está curando, não porque lá o povo está enricando. Não, meu querido, não se deixe levar por essas coisas tão, vamos dizer assim, tão baixas, tão paupérrimas,
Não, querido. O Evangelho de Cristo é um Evangelho completo. Louvado seja Deus. Eu vivo em uma cidade pequena e nós temos visto que igrejas muito abençoadas aqui têm crescido, têm proliferado. Eu tenho um grande amigo meu aqui, o pastor Adilson, que tem um ministério riquíssimo na presença de Deus. E a gente tem visto que o evangelho que ele prega é um evangelho completo. É um evangelho vivo, um evangelho eficaz. E isso tem feito com que Deus tenha abençoado o seu ministério e tem refletido no seu dia a dia, ou seja, com o crescimento, com o proliferamento do rebanho de Cristo. Então nós não vamos nos estimar somente em cima de uma determinada coisa. Pelo contrário, vamos pregar o evangelho vivo, porque esse evangelho completo, obviamente, nós já recebemos após nós termos aceito a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E não somente o pastor Adilson, mas muitos pastores, amigo meu, ao qual nós fazemos parte do Conselho de Pastores aqui na cidade, que a gente tem visto, o ministério tem proliferado, é um ministério riquíssimo, louvado seja Deus. Então, meu amado, minha amada, você que talvez é de outro estado, até mesmo de outro país que está ouvindo essa mensagem, louvado seja Deus, não se deixe levar por coisas que hoje estão se pregando que não tem nada a ver com a palavra de Deus, está quebrando os princípios divinos da palavra de Deus. Não, meu querido, o evangelho, ele já é um pacote completo, e na medida em que você aceita Jesus, você já é participante, aleluia, da graça, você já é participante do reino de Deus, você já recebe ou já passa a desfrutar as grandes bênçãos que Deus tem a te dar, tem a nos dar. O fato de Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo não foi uma obrigação dele, pelo contrário, foi um favor que ele prestou a nós. Porque tem muitas pessoas hoje que tentam encostar Deus na parede, não porque a tua palavra diz isso assim, 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 assado, e eu tenho que estar te pedindo, exigindo, porque se isso não acontecer, eu não estou bem contigo. Não é bem assim não, queridos. A palavra de Deus, em João 15, 7, diz o seguinte, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e você estiver ligado em mim, o que vocês pedir em meu nome, o Pai Celestial concede. Então a Bíblia, ela é linda. A Bíblia, ela é perfeita. Eu não tenho o direito de encostar Deus na parede e achar que pelo fato dele ter enviado a Jesus Cristo para me salvar, para me perdoar, para me dar, louvado seja Deus, a lavagem completa na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, através do sangue de Jesus Cristo, foi uma obrigação dele, não. A graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, nós não merecíamos isso. Olha só o que diz a Bíblia aqui, queridos. Aqui mesmo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. Aí o versículo 8, ele completa, olha só que coisa linda o versículo 8. O versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, queridos, analise bem que a salvação dos homens depende inteiramente da graça divina. Se Deus quiser nos abençoar, Ele nos abençoa. Se Ele não quiser, Ele não nos abençoa. Mas como Ele é amoroso, como Ele é misericordioso, Ele só tem a derramar sobre mim, sobre tu, sobre a igreja de Cristo, bênçãos e mais bênçãos. Tá certo, queridos? Então, a mensagem do dia de hoje é as bênçãos da graça. As bênçãos que eu, que tu, que nós temos recebido através do amor de Deus derramado sobre a igreja e sobre a cada um daqueles que têm aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Amém, meus amados? Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Senhor continue te abençoando, meu amigo, minha amiga, a todos vocês que verdadeiramente têm sido nossos seguidores no nosso blog, no nosso Facebook e etc, etc, tá bom? Meu amigo internauta, que Deus continue te abençoando e dando muitas vitórias para você, porque verdadeiramente Deus quer te dar grandes dádivas e grandes vitórias através das bênçãos beneplácitas que Ele tem a derramar sobre todos nós, amém? Que Deus em Cristo te abençoe, amém.